Hoje é um dia decisivo para o Cruzeiro na negociação que envolve Gerson. Eu sei que você já está cansado de ouvir falar desse assunto, mas o que muda hoje é que as conversas chegaram a um ponto de decisão. Ou se resolve agora, ou o cenário muda. Vem acompanhar comigo tudo que a mídia está falando sobre esse assunto e por que as próximas horas são tão importantes. Então já chega deixando seu like, se inscreve no canal e agora sim, bora pro vídeo. 26 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Então, dá para dizer que essa negociação está entrando na sua etapa final, é isso? Totalmente. É uma negociação cada vez mais encaminhada. Não é fácil negociar com o Zenit. Digo até que talvez fora do Brasil seja aí dos clubes mais complicados. Primeiro porque não precisa de dinheiro. Lá atrás colocou o Gerson avaliado em 40 milhões de euros, insistiu muito nisso, agora resolveu descer. E aqui um ponto importante, o porquê de o Zenit, mesmo tendo pago 25, exigir 40. A informação que eu tenho foi, ou é no caso, o Flamengo quando vende o Gerson para o Zenit paga 25 milhões de euros fixos e à vista. Ou seja, pumba, depositou na conta do Flamengo logo 25 milhões de euros. Não foi parcelado, não foi faseado, não foi ali formatado em 3, 4 parcelas. Isso por si só já deu, não vou dizer um rombo financeiro, mas foi um investimento significativo por parte do Zenit. E deu ainda mais 4 milhões de euros para o Gerson, para o pai, como prêmio de assinatura. Isso sem contar os salários, ou seja, o Zenit do dia para a noite gastou 29 milhões de euros no Gerson. E por isso não queria negociar abaixo dos 30 e exigia os tais 40 milhões de euros. O que eu tenho de ontem para hoje, e o Hernan também está nessa apuração, nessas conversas, enfim, muita conversa ontem, muita reunião, a reunião foi quente, foi positiva, não custa lembrar que até ontem, a última proposta, 27 milhões de euros fixos. No começo do dia, inicialmente se falou, me comentaram comigo que poderia bater 27 mais 2, batendo então 29 milhões de euros. A minha última informação, e confio nela, porque conversei com uma pessoa que esteve presente na reunião, que o último formato que o Cruzeiro colocou em cima da mesa, e acredito que não vai existir mudanças, mas pode acontecer, não sou dono da verdade, não estava na reunião, mas o último formato que o Cruzeiro colocou para o Zenit, e o Zenit se mostrou satisfeito, 26 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros por objetivos, totalizando então, podendo chegar a 30 milhões de euros. Esse foi o último formato discutido ontem e que hoje seria basicamente para ajustar a forma de pagamento e questões burocráticas. Se houver mudanças amanhã ou hoje eu venho e digo, olha, houve mudanças, o Zenit pediu um pouco mais, o Cruzeiro mudou, mas o último formato e que o Cruzeiro saiu satisfeito da reunião, 26 mais 4 milhões de euros, meus amigos. E um contrato válido por 4 temporadas. Isso é certo. O Gerson vai assinar por 4 anos até dezembro de 2029, caso, claro, a negociação seja fechada entre clubes. Agora são questões mais burocráticas que se parte em relação a depois que você tem esses números. São números que o Cruzeiro coloca na mesa, mas conversando com fontes de dentro da Toca da Raposa, agora há pouco, assim, ninguém internamente ainda comemora a contratação do Gerson, porque sabem que não é fácil negociar com os russos. A frase que eu ouvi foi, eles não precisam de dinheiro, eles são um clube muito rico, então não precisam vender, não estão precisando desse dinheiro para a temporada deles, não estão precisando desse dinheiro para o balanço deles. Então, assim, tem que ter muito pé no chão nessa hora. Mas o Cruzeiro está confiante e as fontes de dentro da Toca da Raposa tratam a negociação como encaminhada. Tá. E agora partindo para os trâmites finais, que é troca de documento, o aceite do Zenit, aquela coisa. Entre Gerson e Cruzeiro, o aperto de mão está dado já tem pelo menos alguns dias. Os dois têm um acordo, o que resta é o Zenit. Isso. E isso foi o que avançou de ontem para hoje, nessa última reunião, quando o Cruzeiro coloca os números na mesa. 26 mais 4, totalizando aí 30 milhões de euros. Então, assim, é uma situação que o Cruzeiro se vê muito, mas muito perto de contratar um jogador que é a grande cereja do bolo para 2026, é o cara que muda
o patamar do time, muda o time de prateleira. Porém, assim, esses últimos passos são os passos mais importantes que o Cruzeiro vê como fundamentais para a finalização do negócio. Assim, é o que eu falei, ninguém agora, nesse momento lá na Toca da Raposa, está soltando fogos, mas está todo mundo muito confiante e tratando o negócio como encaminhado com o Zenit. Até porque, como o Bruno falou, o Zenit é um time mais difícil de se negociar, né? Existem muitos fatores, muitos intermediários, a galera aqui comemorando muito essa possível contratação do Gerson. Mas, Bruno Andrade, depois a gente vai destrinchar mais essa informação. Pode pintar mais reforço na Raposa ainda nessa temporada, certo? Basicamente é isso, a prioridade é fechar o Gerson e até para ter um corte limpo agora sobre os novos números, o Cruzeiro encaminhou a contratação do Gerson, 26 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros por objetivos, pode atingir então 30 milhões de euros, na cotação atual mais ou menos 190 milhões de reais, contrato por 4 anos, válido por 4 temporadas até dezembro de 2029. Então hoje, enfim, sexta-feira, hoje é sexta ou hoje é quinta-feira, perdão, hoje é sexta-feira, quinta, perdão. Quinta-feira, aí ó, o corte já não vai ficar limpo de novo, mas enfim, segue o jogo. Quinta-feira hoje é para tratar da parte burocrática, enfim, assinatura, etc, etc. O Cruzeiro muito confiante, mas como eu disse o Hernan, não comemora ainda, porque enquanto não assinar não dá para garantir o jogador como contratado. E o Cruzeiro não para por aí, a prioridade era o Gerson, boa parte do orçamento do Cruzeiro para 2026 passava então pela contratação do Gerson, que fechando por 26 mais 4 passa a ser a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, ultrapassando os 25,5 que o Palmeiras pagou pelo Vitor Roque, então o 26 é a maior, podendo chegar a 30 inclusive. O que eu ouvi, e vai depender muito agora dos próximos passos, é que o Cruzeiro já não tem mais pressa para contratar um zagueiro, porque não incluiu o Jonathan Jesus nesse negócio. Inicialmente até colocou na mesa, mas depois o Tite freou essa negociação. Então a permanência do Jonathan Jesus faz com que o Cruzeiro olhe para outro setor. O que eu ouvi é o seguinte, pós-Gerson, o Cruzeiro vai tentar a contratação de um meio atacante jovem. Alguém para rodar mais o elenco ali com o Matheus Pereira, entre outros jogadores. Mas é isso, o Cruzeiro vai se mexer ainda pelo menos por mais um meio atacante jovem e depois é o famoso oportunidades de mercado ou depende muito também de uma eventual lesão ou o Tite aos poucos compreendendo melhor o plantel, melhor o elenco, pode perceber ali, entender alguma lacuna, mas inicialmente é isso, prioridade total no Gerson, fechar ainda hoje essa contratação e depois buscar o tal meio campista jovem e quem sabe depois avaliar outras opções no mercado. Nós temos uma tela aqui, que a nossa produção fantástica preparou sobre o Gerson, do quanto ele já movimentou de dinheiro no mercado. O Gerson é um cara que, os clubes desembolsaram uma boa grana para contratá-lo. Do Fluminense para Roma, ele foi vendido por 16 milhões em euros. Depois da Roma para o Flamengo, 11,8 milhões. Do Flamengo para o Olympique de Marseille da França por 20,5 Olympique de Marseille para o Flamengo por 16 milhões de euros, do Flamengo para o Zenit por 25 milhões de euros e agora do Zenit para o Cruzeiro, se concretizar essa negociação, Hernan, vai ser 26 milhões de euros mais 4 milhões de euros em bônus. Então é um cara que, assim, a gestão de carreira do Gerson, ela movimentou bastante, né? Ele foi do Brasil para a Europa, depois bateu de novo, voltou. E o Tite, quando a gente fala de Gerson no Cruzeiro, eu acho que você tem essa informação também, parece que é um cara que fez muita força para contratar o Gerson, né? Porque o Gerson era um cara que estava sendo monitorado por outros clubes, até foi falado em outros clubes do futebol brasileiro, mas o Tite, desde o início, demonstrou muito interesse em contratar o Gerson, né? Não, é aquilo que a gente vem trazendo de bastidor da Toca da Raposa. No entendimento não só do Tite, da comissão técnica, mas no entendimento do Cruzeiro como um todo, da cúpula da SAF, essa é uma contratação que muda o patamar do time. Então, quando você tem um jogador que eleva o patamar do seu time, muda a prateleira da sua equipe, numa disputa de Libertadores, num protagonismo que o Cruzeiro quer ter nessa temporada de 26, e o próprio vice-presidente da SAF do Cruzeiro falou ontem, o Pedro ontem não, anteontem, na nossa entrevista exclusiva, que esse ano é um ano diferente para você, não só... esse ano vamos classificar para Libertadores, não é brigar por títulos, mas esse ano o Cruzeiro entra para brigar por títulos, entra para fazer frente a Flamengo e Palmeiras
e com a contratação do Gerson, mostra para o mercado que tem poder financeiro, mostra para o mercado que vai entrar para ser um time competitivo na questão esportiva e que vai fazer frente aos principais rivais aí de organização, de organização, de grana, de conquistas, que são Palmeiras e Flamengo. Deixa eu só abrir aspas aqui para... Para a fonte? Para uma fonte. Então aqui, abre aspas para a fonte do Hernan envolvendo essa questão do Gerson. Do Gerson, Vamos lá. Uma outra fonte do clube, dizendo assim, estamos caminhando bem, hoje é um dia importante. Tipo, seria hoje o dia D, então? Estamos caminhando bem, hoje é um dia importante. Tá. Aí a outra fonte fala, valores ainda não fechados, são difíceis de negociar os russos, tal, eles não precisam de muito dinheiro. Aí já é uma outra fonte falando da questão que a gente vem dizendo aqui sobre esse valor fechado. O que está na mesa 26 mais 4. Opa, vamos lá, apertar a mão, né? Tem um aperto de mão. E aí você parte para os pormenores, não menores, porque com os russos são meio complicados, mas você tem ali uma situação caminhando e uma situação já avançando, encaminhada, como me disse a outra fonte, como está tratando internamente lá no Cruzeiro, mas é isso. É um passo a passo agora, é um tic-tac para você poder fechar e anunciar o Coringa. Ainda falando de Gerson, Cruzeiro, Ô, Felipe, Zenit... Posso dar só um toquezinho na sua informação do Lucas Veríssimo, não? Que você fala Pode, deixa eu só ler um comentário Atlético aqui no Mineiro, nosso chat. o Tite... Rapidamente, Bruno, claro, que força, até manda envolve ver, essa questão de Gerson Cruzeiro, o Thiago comentou aqui no chat. E o Jonathan Jesus, para deixar bem claro, ele fica no Cruzeiro, né, Hernan? Não entra... Digo, fica porque ele não entra nessa negociação. Tá. O Cruzeiro, num primeiro momento, traz o Jonathan Jesus como um jogador para fazer a composição da negociação, mas aí depois a negociação ela virou para um lado total financeiro, uma tentativa de acordo só com grana. Então é um jogador que está no Cruzeiro, pode ser negociado, ele tem mercado, é um moleque novo e é um moleque muito promissor. Sim. Mas assim, para essa negociação do Gerson, Jonathan Jesus não entra. É grana. É grana, até porque o Jonathan Jesus, a gente tinha essa informação que ele seria parte desse negócio, que o Cruzeiro tinha oferecido 12 milhões de euros, mais o Jonathan Jesus, mas acho que, pelo que nós apuramos aqui, foi um pedido do Tite para que ele ficasse no Cruzeiro, porque como você falou e trouxe aqui, ele é um jogador muito importante, jovem, e que pode se valorizar ainda mais, pode gerar um lucro maior para o Cruzeiro no futuro, né? Então... E é um jogador para ser usado, né? Não é para ser usado como, entre aspas, moeda de troca. Não, eu odeio esse termo. Moeda de troca, né? A gente não deve usar esse termo, me perdoem. Mas usar o jogador como ativo para negociação. O Jonathan Jesus é um jogador que pode entregar para o Cruzeiro entregar futebol dentro de campo. Sim. É um jogador que o próprio Tite já elogiou e quando chegou no Cruzeiro e analisou o elenco. Então é um jogador que, cara, esportivamente ele pode se valorizar muito mais. Ao invés de ele entrar numa negociação para trazer o Gerson, daqui a uma temporada o moleque arrebenta, vira titular, vai convocado para seleções e tal, não sei o quê, de repente ele pode estar indo numa negociação com 20, 25 de euros numa próxima janela. Então, o Cruzeiro pode ganhar ainda mais, né? Então, assim, o torcedor do Cruzeiro tem que ficar muito animado mesmo em 2026, porque se olhar o movimento que está fazendo pelo Gerson, 26 mais 4, se você olhar abrindo mão de ter que colocar jogador no negócio e tal, é para você ficar animado. Porque é um Cruzeiro que não está precisando vender, não tá desesperado para poder fazer caixa. E até o Ipatinho, eu vou passar para o Bruno agora, mas até o Ipatinho comentou no chat aqui, nós somos ricos, valores não assustam. Então os caras estão empolgados, né? O torcedor do Cruzeiro está empolgado. Bruno, a gente falou de Lucas Veríssimo aqui, então dá o seu detalhe sobre essa história. Não só sobre o Lucas Veríssimo, mas sobre um pouco mais em relação ao mercado do Cruzeiro. Ponto 1, me aproveitando então da sua informação sobre o Lucas Veríssimo, o que eu tenho para dizer é que não é prioridade reforçar a defesa, mas se porventura o Cruzeiro perceber que o Lucas Veríssimo pode sair por um bom valor, vai ter negócio, até porque o Tite adora o Lucas Veríssimo. E só não levou ele para a última Copa do Mundo porque ele não conseguiu voltar a tempo de uma lesão grave que sofreu no Benfica.
Eu converso muito com uma pessoa da comissão técnica do Tite que sempre demonstrou que o Tite era apaixonado ou é apaixonado pelo Lucas Veríssimo. Já não é o Lucas Veríssimo dos tempos do Santos, do Benfica, teve uma lesão grave, mas enfim, é um nome que o Tite gosta bastante. Então, no caso do Lucas Veríssimo, ou um novo zagueiro, seria uma oportunidade de mercado. O Cruzeiro fecha, então, corre para fechar o Gerson, 26 mais 4. E lembrando, meio atacante jovem passa a ser o outro olhar do Cruzeiro pós-Gerson. Então é o Cruzeiro que se movimenta bastante no mercado, com um orçamento muito bem organizado, com dinheiro em caixa e com um projeto muito bem definido, mesmo tendo perdido o Jardim e contratado o Tite, o planejamento continua. A nossa audiência está só subindo, falando Cruzeiro, Gerson, apuração em tempo real aqui. Todos os detalhes nós iremos trazer aqui no Fala Fonte. Você tem algum bastidor que está... Eu ia falar agora do Jonathan Jesus, desculpa. Pode falar, então. Não, coisa rápida do Jonathan Jesus. Aliás, é a informação que nós temos também, né, Felipe? Que o Cruzeiro avalia no mercado ele entre 12 e 15 milhões de euros. E o cronograma, enfim, a cronologia da negociação começou com não vou negociar o Jonathan Jesus. Depois passa por vou incluir o Jonathan Jesus, só que o Zenit recusa. O Cruzeiro chegou a oferecer, mesmo com o Tite um pouco reticente, 12 milhões de euros mais o Jonathan Jesus. Só que o Zenit recusou essa proposta. Daí em diante o Cruzeiro e o Tite perceberam que não valia a pena colocar mais dinheiro, subir dos 12 para os 20 ou para os 25, incluindo o Jonathan Jesus. Então numa reunião interna, numa decisão interna, tanto o Tite como o Pedrinho, o Pedro Júnior, o Bruno Spindel também evidentemente, eles resolveram o quê? Não colocamos mais o Jonathan Jesus no negócio, porque ele está avaliado em 15, de agora em diante é dinheiro, é cash, seja uma parte fixa ou uma parte variável. Mas não custa lembrar que o Jonathan Jesus chegou sim a ser incluído, só que o Zenit recusou. E o Cruzeiro achou por bem não avançar muito com isso, porque o Tite conta com o jogador. É isso, então a contratação, como o Bruno Andrade falou, de um zagueiro não é uma prioridade no Cruzeiro, mas Cruzeiro e Atlético Mineiro demonstraram interesse inicial pelo zagueiro Lucas Veríssimo, ex-Corinthians, que é um zagueiro que está atuando no futebol do Catar, tem contrato até junho de 2027 com Aldo Rail, então é uma negociação difícil caso se avance para uma negociação, porque ele tem vencimentos altos e um contrato até que longo por enquanto com o time do Catar. Então é um nome que está no radar, interessa outros clubes e o Lucas Veríssimo vê com bons olhos voltar para o futebol brasileiro. Cabe salientar isso aqui na nossa live. Muita gente chegando, perguntando de Matheus Pereira, muita gente perguntando de Matheus Pereira aqui, Hernan. O que eu tenho de detalhe... O que você tem de detalhe? Você gosta de saber daquele detalhezinho. O que eu tenho de detalhe do Matheus Pereira é que as conversas estão rolando, até como o Pedro Júnior falou outro dia aqui no Fala Fonte. Assim, ó, vamos lá. Vamos lá. Antes do seu detalhe, me perdoa. Não. O Cruzeiro, para começar essa conversa, o Cruzeiro não quer esticar a corda e passou de um mês, daqui a pouco vai assinar pré-contrato, pode assinar um pré-contrato. O Cruzeiro não quer isso. O Cruzeiro quer fechar logo essa situação de renovação com o Matheus Pereira, porque sabe que tem muita gente de olho. Abre aspas, uma fonte, como você gosta de falar, me falaram que as partes seguem fazendo um esforço. Vamos ver como o dia a dia caminha. Então é isso, o Cruzeiro tem uma certa pressa para fechar essa renovação de contrato com o Matheus Pereira, porque ele tem contrato com o Cruzeiro até junho desse ano. Então ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Mas falam que não tem nem pessimismo nem otimismo. É só uma negociação que está avançada, que as partes estão buscando um acordo e deve ter um desenrolar nos próximos dias. Então, muitas informações sobre isso. E, Bruno, quando a gente fala de reforço no Cruzeiro, eu tenho até uma informação aqui que daqui a pouco eu vou falar sobre um zagueiro que pode pintar na Raposa, que interessa também o Atlético Mineiro, já vou falar disso. Vou falar logo de cara, tá? Vou falar aqui a informação. Eu apurei, agora há pouco uma fonte me ligou, mandou mensagem. Mas a situação é a seguinte, não tem nada avançado, é apenas mais um interesse, vou pegar até vocês de surpresa, mas que o Cruzeiro e o Atlético Mineiro demonstraram interesse no Lucas Veríssimo. Olha só. Lucas Veríssimo, Cruzeiro e Atlético Mineiro estão de olho nele. É um zagueiro que tem contrato com Aldo Hilal. Aldo Hilal, isso. Aldo Hilal. Aldo Hilal, que é do time do Catar. Aldo Rail. Acho que é. Aldo Rail. Aldo Rail. Vamos lá, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro têm interesse nele, demonstraram interesse, fizeram uma consulta inicial. Ele tem contrato com Aldo Rail até junho de 2027, mas não se trata de uma negociação fácil.
uma eventual negociação, porque os dois clubes têm interesse, fizeram sondagens, consultaram condições de negócio, mas se trata de uma negociação difícil se for avançar isso, porque ele tem vencimentos altos. Ele que tem a carreira agenciada pelo Marcelo Pittinati, que é um empresário da Energy Sports. Então, os dois clubes estão de olho nele, não tem negociações em andamento, tem outros clubes que querem o Lucas Veríssimo, que ele está emprestado até um outro clube do futebol árabe até junho deste ano. Então, Cruzeiro e Atlético Mineiro estão de olho nele. Então o cenário é esse. O Cruzeiro avançou, chegou no ponto decisivo, mas ainda existem detalhes que fazem toda a diferença. As próximas horas do dia de hoje vão dizer muito sobre essa negociação. E agora eu quero ouvir de você, torcedor. Com tudo isso que você viu aqui nesse vídeo, você acha que o Cruzeiro consegue fechar com o Gerson ainda hoje? Ou esses detalhes vão empurrar a decisão para frente? Deixe a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.